um assunto aí para o comentarista político Luiz Armando, que já está aqui no nosso estúdio, voltou aqui para o Notícias Tocantins, teve um descanso, um breve descanso aí, né, Luiz? Claro, mas já está de volta. Luiz, como mostra na reportagem, né, a importância de cada cargo e, mais do que isso, a importância de saber em quem votar, quem está votando e o que essa pessoa faz. Não só o que ela faz, mas acompanhar o representante político daquele eleitor que ele decidiu. Então, assim, votei, não. Vai lá, acompanha, veja o que faz, veja o histórico, é muito importante. Marisol, como disse o repórter aí, o Brasil é uma democracia representativa, né? E republicana. Ou seja, divididos, os poderes são divididos em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que é o seguinte, o presidente é chefe nacional no executivo, do executivo federal, né? E temos o Congresso Nacional e temos o Supremo Tribunal Federal. Agora, a última instância política e jurídica do país é o Supremo. Se o Congresso não resolver, se o Executivo não resolver, quem vai definir a situação é o Supremo. Ou seja, grosso modo, o Supremo Tribunal Federal seria a maior autoridade do país, né? Porque tudo termina no Supremo. Ou seja, o presidente da República, se ele fizer algo errado, cai no Supremo. Se o Legislativo fizer algo errado, cai no Supremo. Então, o Supremo, em tese, seria a maior autoridade do país, né? Agora, como o sistema é dividido em 3 poderes, cada um faz a sua. É o sistema de freios e contrapesos, né? Ou seja, um fiscalizando o outro, né? Não deixando o Executivo fazer o que quer, nem o Judiciário fazer o que quer, nem o Legislativo fazer o que quer, né? Então, tudo é fiscalizado por eles mesmos. Ou seja, se fosse só um, esse seria um governo autocrata que eles chamam, né? Ou seja, mandando em tudo sem nenhuma fiscalização. Aí a população sairia perdendo, né? E tem gente que às vezes eu escuto isso. A política, infelizmente o brasileiro, dentro das escolas, enfim, eu não gosto tem algumas pessoas que falam assim, eu não gosto de discutir política, eu não gosto de conversar sobre política, mas é preciso entender política. E quando eu falo isso, quem está nos acompanhando agora e tomando um cafezinho, quem chegou de moto em casa, de carro, de ônibus, seja o que for, na sexta-feira eu vou tomar uma gelada, a cerveja que você bebe, o pãozinho que você está comendo, o cafezinho que você está tomando, o combustível que foi gasto do coletivo, no seu carro, na motocicleta, tudo aquilo ali que está em volta da gente, as decisões do preço de cada coisa e o que chega na nossa casa, tudo quem decide é a política. Sim, Marisol, é porque as pessoas não conseguem perceber isso, mas toda escolha é uma escolha política. Você tem que fazer uma opção sobre isso ou aquilo. Se você prefere tomar leite ao invés de café, você está fazendo uma escolha política, né? Da sua vontade política, né? É um ato político, né? A vontade é um ato político. Então, disso aí vai disseminando as outras questões. Os preços, né? Que dependem de uma vontade política que determinou algum lugar em algum momento. Então, tudo é política. Agora, no Brasil, a democracia é importante porque se ela percebe que o executivo não está funcionando, tira o executivo, muda a cada 4 anos. Se percebe que o legislativo não funciona, tira 4 anos. O judiciário tem o conselho que pode afastar. Na Constituição tem as prerrogativas do Poder Judiciário e tem a competência, né? E tem o que o judiciário não pode fazer também, que ele pode ser cassado. O presidente do Supremo pode ser cassado também. A gente ainda vai discutir sobre isso, sobre a questão de discussões políticas. Elas devem acontecer de forma saudável, que a gente não está vendo muito isso na internet. É necessário que o brasileiro ele evolua e saiba discutir política de uma forma saudável, lembrando que o voto é secreto e a pessoa tem um direito de votar. Até porque no Brasil, para ser cidadão, você tem que ter título de eleitor, né? São 7h30 e eu tenho uma notícia aqui, não é boa, Luiz, é sobre economia e tem a ver também com política. A inflação alta e a oscilação da economia tem afetado principalmente as pessoas mais pobres em todo o país. O cadastro único é a ferramenta utilizada pelo governo federal para identificar as famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo os dados, algumas sobrevivem com rendas que podem ser inferiores a R$ 110. No Tocantins, dados do Cadastro Único do Ministério da Cidadania indicam que nos últimos 4 anos, o número de pessoas na pobreza ou extrema pobreza aumentou em 237 mil. Em dezembro de 2018, o Estado registrava mais de 280 famílias nessa situação, Luiz. E em julho deste ano, esse número subiu para 341 mil. Ou seja, mais da metade delas
vive na linha da pobreza ou até abaixo dela. É um problema, não, Maria, só no estado. Olha, se você comparar no estado do Tocantins, que a gente está falando desse dado do Tocantins, nos últimos 4 anos, o orçamento do estado cresceu por volta de 4 bilhões de reais, ou seja, 40% cresceu o orçamento que o contribuinte botou nos cofres do Tesouro Estadual. Mas, por outro lado, cresceu aí mais de 200 mil pessoas que passaram a ganhar entre 100 e 200 reais por mês, né? Que daí é 4 reais por dia. Isso significa que essas famílias, porque quando a gente fala as pessoas, são famílias, né? Essas famílias, elas está faltando na casa dessas pessoas feijão, arroz, comida, o básico. Esses dados aí, infelizmente, a gente tem que dar, mas é preciso que os órgãos competentes que tratam, né, no combate à pobreza aqui no estado e em todo o país estejam em alerta, abra, né, os olhos e não só esse levantamento sirva para chamar a atenção, mas para que se crie políticas públicas e que chegue também aos vereadores, que se chegue esses dados aos deputados estaduais, que recebem, inclusive, né, vários auxílios, passagens aéreas, inclusive, que esses dados cheguem aos representantes políticos. Vai lá, lembrem quem votou, lembra dessa pesquisa, olha, aumentou o número de famílias que estão em situação de extrema pobreza. Mas não tem uma questão interessante de se colocar, que o Estado exportou no ano passado 9 bilhões de reais. Nesse ano de janeiro a junho, já exportou 7 bilhões de reais. Esses setores que exportam são setores que têm isenção de imposto, ao contrário do contribuinte que paga lá no balcão, lá no mercadinho, 25% de imposto na carne, no arroz, no feijão. É um absurdo. Então fica aí essa alerta. Infelizmente, é uma notícia triste, viu? 7h30.